Graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez para ouvirmos a mensagem de Deus. Sabe, vamos conversar hoje de um assunto muito importante. O apóstolo João, em uma das suas cartas, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe, Deus não tem amor, ele é o próprio amor. Amor é uma pessoa, é o próprio Deus. Agora, como um Deus de amor, que é o nosso Deus, que a Bíblia revela, é possível. Esse é o conceito que é ensinado aí, que vai pegar as suas criaturas, os seus filhos, e vai jogar num fogo do inferno, onde esses filhos de Deus vai sofrer eternamente no fogo do inferno, tendo o diabo como comandante ali do inferno, e vai estar com um garfo, né, de tridente, um tridente, que vai estar os maltratando o tempo todo, e Deus, lá no seu paraíso, no céu, vendo os seus filhos sofrendo, vai estar rindo. Será que essa imagem você consegue harmonizar? É impossível. Um Deus de amor que criou a cada um de nós a sua imagem, a sua semelhança, que nos ama tanto, que deu a sua própria vida para nos salvar. Como esse Deus ficaria feliz ao ver os seus filhos sofrendo eternamente? Nós precisamos então compreender esse assunto do inferno. Na verdade, essa questão do inferno, ela foi desenvolvida de forma muito e divulgada principalmente na Idade Média pela igreja. A igreja da época que dominava era a igreja católica, e utilizou-se desse recurso do inferno para explorar as pessoas, porque as pessoas não conheciam a Bíblia, então, como resultado, eles diziam: olha, se você não aceitar a nossa proposta, a proposta da igreja, você será jogado no fogo do inferno. E aí as pessoas criavam essa ideia, e as pessoas então se assustavam demais, tinham medo, e pavor, e aí então cedia tudo o que a igreja fazia de proposta. E aí isso perpassou a história e chega até os nossos dias, e aí as igrejas, os pastores, os líderes ensinam que se você não aceitar Deus, Deus vai te jogar no fogo do inferno e o diabo vai estar lá comandando e você vai sofrer eternamente. Amigo, pensa comigo aqui, uma vida dura que nós enfrentamos aqui de 70, 80, 90 anos, ou até morre com 50 anos, mas cheio de problemas e dificuldades. Como seria um Deus com uma vida tão curta, vai pegar então agora os seus filhos, as suas criaturas, e vai jogar no fogo do inferno para sofrer eternamente? Sabe, quando Deus tiver que punir os ímpios, isso será um ato estranho da parte de Deus. Deus não gosta de punir, de destruir, mas porque ele é justo, ele fará, mas ele fará sempre com muita justiça. E nós precisamos entender isso. E aí nós vamos orar para a gente poder compreender os textos bíblicos que nós vamos estudar. Senhor Deus, amado Pai, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua verdade, Tua palavra, para que esse assunto sobre o inferno fique claro em nossa mente e possamos nos voltar para o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra comigo aqui, para a gente já começar a perceber, quando Deus for punir os ímpios, isso será um ato inaudito, um ato estranho da parte de Deus. Isaías, capítulo 28, verso 21, olha só. Quando Deus tiver que destruir o mal, o que ele vai fazer? Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar sua obra estranha, para executar o seu ato inaudito. Ou seja, o que Deus vai fazer é uma obra estranha ao caráter dele, mas ele terá que destruir os ímpios porque ele é justo. Ou seja, punir os ímpios, não levar os ímpios para o céu, é um ato de justiça. Por quê? Porque as pessoas têm a oportunidade de desenvolver um relacionamento hoje com Deus, mas se elas não quiserem, elas estão optando, é a liberdade, elas estão optando para não estar na presença de Deus. Então, se elas não querem estar na presença de Deus, se Deus permitisse que elas estivessem para sempre na presença de Deus, seria uma tortura. Então, Deus, como é justo, vai então jogar essas pessoas no fogo do inferno, no lago de fogo, para destruí-las. Então, nós vamos aprender essa questão hoje. Olha só, vem aqui comigo para a gente perceber logo que o fogo do inferno, na verdade, ele foi estabelecido não para os filhos de Deus, mas foi para o diabo e os seus anjos. Capítulo 25, verso 41, diz assim o texto bíblico, ó. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, não é para os filhos de Deus. Nós precisamos entender isso. Aí,
As pessoas pegam aqui e diz que Deus vai agora jogar as pessoas no fogo eterno. O que é esse fogo eterno? É eterno porque vem de um Deus que é eterno. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu quero trazer já essa compreensão. Veja aqui, ó. Judas só tem versos. Judas 7, próximo de Apocalipse, você vai chegar lá, ó, depois da epístola de João, chega em Judas, antes de Apocalipse. Verso 7 diz assim, ó, só para a gente perceber, olha só. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição com aqueles, seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, Sodoma e Gomorra, que desafiou a Deus, abandonou a Deus, rejeitou a Deus e viveu a prostituição, todos os males, o que acontece? Foi posto, por exemplo, do fogo eterno, ou seja, desceu o fogo de Deus e os devorou. Existe uma Sodoma e uma Gomorra queimando até hoje, queimando eternamente? Não. Eles sofreram a punição do fogo eterno, porque o fogo eterno, porque as consequências são eternas, ou seja, as pessoas serão destruídas eternamente. Então nós precisamos entender isso. Uma outra questão que as pessoas pegam isso é isso aqui, ó. Eu quero trazer já esse texto aqui para a gente poder entender isso. Isso aqui está em Isaías, capítulo 66, o último verso do capítulo do livro de Isaías, 66, e verso 24, diz assim, ó, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, ou seja, que pecaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a terra. Ou seja, essa expressão aqui, verme nunca morre e o fogo nunca se apaga, era uma expressão que o povo de Israel conhecia. Existia uma região lá, um monturo, onde as pessoas, cadáveres de animais, de pessoas más, era jogado lá. Era como se fosse um grande lixão. E aí, o fogo que tinha lá, ele nunca se apagava. Por quê? Porque era uma queima de combustão. Só que aqui a gente percebe um cadáver que foi jogado nesse lixão, nesse fogo, até quando ele durava, enquanto tivesse a matéria orgânica para queimar. E é isso que o texto está querendo dizer. O pecado é uma matéria orgânica. Então, até que cada pessoa tenha o seu pecado, ele vai pagar. Depois ele deixa de existir. Ou seja, porque se isso aqui, ó, o verme nunca morre, nem o fogo se apaga, isso aqui é algo eterno. O único que tem a eternidade é Deus. Só Ele, só Deus possui a eternidade, nenhum outro ser criado. Deus, Ele nos concederá a eternidade, mas o único que possui inerente à eternidade é o próprio Deus, e a gente precisa perceber isso. Se a gente for aqui, ó, para a gente só perceber, em Timóteo, capítulo 6, e o verso 16, a gente vai ver isso aqui, ó. 1 Timóteo 6,16, o único que possui a imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum nunca viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eternamente. Ou seja, o único que possui a imortalidade é Deus, nenhum outro ser. Mas aqui, esse texto, ele é repetido em Marcos, capítulo 9. Vamos só ver aqui, Marcos, capítulo 9. E as pessoas atribuem isso como sendo algo que as pessoas vão... Capítulo 9, a partir do verso 42, diz aqui, Jesus está falando sobre o tropeço. Ele diz, ó, e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Aí, ó, e se a tua mão te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrares maneta ou sem a mão na vida do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. E se os teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrares no reino de Deus com um só de teus olhos do que tendo os dois olhos e lançado no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. As pessoas pegam esse texto aqui e aplicam de que lá as pessoas no inferno, elas estarão sofrendo eternamente, porque o verme não morre e nem o fogo deixa de queimar.
Ou seja, é a expressão lá de Isaías. Ou seja, é até quando durar a matéria-prima que é o pecado. Ou seja, aqui, pensa aqui comigo, isso aqui é uma linguagem figurada. Será que na eternidade vai ter alguém cego, alguém sem uma mão ou alguém sem o pé? Não. Jesus está usando uma linguagem figurada para dizer que se alguma coisa está te levando ao pecado, é melhor que você arranque, porque no céu, na eternidade, você será restaurado completamente. E não deixe que nada impeça de você ir para o céu. É isso que Jesus está dizendo. Então, queridos, nós precisamos aprender isso. O último texto, para a gente compreender um pouquinho mais, que será algo que os ímpios serão destruídos, olha só, vem aqui em Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse, capítulo 20, para a gente poder entender isso, capítulo 20, a partir do verso 14, diz assim, ó, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, quem vai ser lançado para o lago de fogo será o diabo, a morte e o inferno. A morte é o próprio diabo. Porque aí, Paulo vai dizer assim, ó, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, ele vai dizer assim, ó, o último inimigo a ser destruído é a morte, ou seja, a morte vai ser destruída. Por quê? Porque a grande promessa que nós temos no Apocalipse, capítulo 21, verso 4, diz, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Ou seja, a morte vai ser destruída. Por quê? Porque a morte é o próprio diabo, não sei se você sabe. Ou seja, aí agora eu quero só conferir com você esse verso aqui, que está em Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, verso 14, só para ficar claro que a morte é o próprio diabo e será destruído. Capítulo 2, verso 14, diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, a morte é o próprio diabo e será destruído para sempre. Queridos, então, aqui está, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque o diabo é o causador de todo esse mal. Então, ele é quem mais tem matéria prima, que é o pecado, para ser destruído. Ele vai pagar, cada pessoa pagará o seu pecado, mas Deus é justo. Aquele que cometeu mais pecado pagará mais, aquele que cometeu menos sofrerá menos. E é assim, porque Deus é justo, ele é amor. Não vai existir um reino ali do inferno, onde onde o diabo vai estar dominando. Não, isso seria tudo que o diabo gostaria de ter. Mas Deus vai destruir o mal e implantar o seu reino eterno, onde nunca mais teremos o mal. O mal será destruído para sempre e os filhos de Deus estarão vivendo eternamente, onde o fogo é eterno porque vem de Deus e as consequências também serão eternas, porque esses serão banidos para sempre da presença de Deus e nunca mais estarão cometendo pecado, porque serão destruídos para sempre. Então que Deus te abençoe, que essa verdade nos liberte, para que nós possamos nos entregar a Deus e pensar a cada dia em viver um relacionamento com Ele, porque Ele é amor. Que Deus te abençoe, vamos orar. Amado Deus, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essas tuas promessas da eternidade do teu lado. E proteja-nos para que possamos nos afastar do pecado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.